Vocês estão bem? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. Todo esse trimestre nós estamos conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia Sagrada. Então hoje nossa aula 10, um menino herói. O que será que esse menino fez que ele foi considerado um herói e está na nossa aula de hoje? Vamos para a nossa aula? Memória em Ação, que é o texto para decorar, está escrito em Provérbios 22, 9. Provérbios está próximo de Salmos. Provérbios 22 e 9 diz assim: Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mais uma vez, quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Então, nós precisamos lembrar que aquele que é bondoso, ele reparte o que ele tem, ele divide, ele compartilha. E nesse caso aqui, compartilha o alimento. Nesses tempos de pandemia, existem famílias que às vezes não têm o que comer. E nós precisamos aprender a ser bondosos e compartilhar aquilo que nós temos recebido do Senhor, ou seja, o nosso alimento. Vamos compartilhar, dividir. Nós seremos bondosos. Então, quem são esses heróis? São pessoas como nós que fizeram algo muito, muito bom. Pessoas simples, que usaram o seu dia a dia para fazer algo muito bom. E na nossa aula de hoje, um menino herói. Você já dividiu algo com alguém? Você já percebeu que tinha alguém perto de você que estava precisando de algo que você tinha e você pôde dividir? A nossa aula vai falar sobre isso. Os heróis, eles não são egoístas, eles não pensam só neles. Eles podem compartilhar o que eles têm. E esse é o nosso herói de hoje. Não foi egoísta, não pensou só nele. Ele pensou em todos que estavam junto com ele. A nossa leitura bíblica está registrada no Evangelho de João, o capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 ao 14. Pegue aí a sua Bíblia, treine a leitura, aprenda do Senhor Jesus que você vai ser alimentado espiritualmente. Ou seja, a Bíblia nos enche de coisas boas, nos alimenta. Ela é um alimento para a nossa alma. Vamos ler? João, capítulo 6, do 1 ao 14. Vamos lá? Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados,
disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, essa leitura é de uma das multiplicações de pães e peixes que Jesus operou. E Jesus fez esse milagre através da vida de um menino. Uma criança se prontificou, se ofereceu para participar de um milagre. Então, olha, o lanchinho de um menino, naquela época era diferente, né? Hoje talvez o nosso lanchinho seja uma maçã, uma bisnaguinha, mas naquela época ele tinha levado 2 peixes, deve ser assado, né, já preparadinho, e 5 pães. E ele resolveu não guardar aquele lanche só para ele. Ele resolveu compartilhar o lanche dele. E Jesus operou um grande milagre nessa história de hoje. Então, Jesus, onde ele ia, Jesus ia pregando e curando as pessoas. E aquela multidão, ou seja, um monte de gente, se interessou e foi atrás de Jesus. E chegou uma hora que tinha muita gente, tinha 5.000 pessoas e eles estavam longe da cidade, não tinha nada para comer. E Jesus fala com seus discípulos: como que a gente vai alimentar todo esse povo? Como que a gente vai dar pão para todo esse povo? É muita gente, né? E aí os discípulos dizem que, nossa, seria muito dinheiro para poder comprar pão para todo mundo. Mas aí André diz que tinha um menino, tá vendo? Uma criança que estava lá oferecendo o seu lanchinho, 5 pães e 2 peixes. E através da vida dele, Jesus começa a compartilhar aquele lanche. Jesus dá graças, ora e começa a dividir aquele lanche, divide pelos discípulos e os discípulos ia dividindo para toda aquela gente, aquela multidão. E conforme eles dividiam, o lanche não acabava, ia dividindo, um milagre aconteceu. E ainda, depois do que todos estavam saciados, todos já tinham comido bastante pão, bastante peixe, Jesus mandou recolher em cestos o que havia sobrado, né, para quem não tivesse desperdício. E diz que sobraram ainda 12 cestos. Olha só, Jesus opera um milagre de 5 pães e 2 peixes que um menino ofereceu. Jesus dá graças, ou seja, a hora, e conforme ele vai dividindo, aquilo não para de multiplicar e ainda sobra. Jesus fez isso porque as pessoas precisavam se alimentar e também para mostrar a fé daquele garoto em compartilhar e Jesus poder operar esse milagre lindo. Eu ia querer estar lá, você não ia querer ver Jesus operar esse milagre da multiplicação? Mas isso só foi possível porque aquele garoto resolveu compartilhar o lanche dele. Ele não foi egoísta, ele não pensou só nele, ele pensou: nossa, tem muita gente e muita gente precisa se alimentar, então eu vou dar um pouco que eu tenho para que todos possam se alimentar. E Jesus operou aquele grande milagre. Então, o que nós aprendemos com esse herói, esse rapaz, esse menino, que a gente nem sabe o nome dele, né? Ele foi um herói, porque ele resolveu ajudar, resolveu compartilhar, dividir. E nós queremos ser heróis parecidos com os da Bíblia Sagrada, parecer com Jesus, nós precisamos largar, deixar o nosso egoísmo, deixar de pensar naquilo que a gente quer e pensar no que os outros também precisam,
porque ele podia ficar lá comendo sozinho, escondidinho, a comida dele, mas não, ele resolveu dividir. E Jesus, que é maravilhoso, operou um grande milagre. Então, Jesus continua operando milagres nas nossas vidas, mas nós precisamos continuar com essa fé desse rapaz, desse menino, em ajudar pessoas. E aí Jesus vai operar um grande milagre. Não vai ser na nossa força, no nosso esforço o milagre vem de Jesus, mas nós precisamos estar disponíveis para ajudar, e Jesus vai fazer esse milagre que a sociedade precisa, tá bom? Então, vamos falar com Jesus, agradecer a Ele por essa aula, por poder conhecer esse milagre que Ele operou através desse herói menino. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por aprender com a Tua palavra, muito obrigado por nos ensinar a ser pessoas melhores, dividindo aquilo que nós temos. Abençoa os nossos corações, tira o nosso egoísmo, que nós possamos melhorar como pessoa. Abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa igreja, abençoa, Senhor, aqueles que não têm o que comer, que possamos doar e que o alimento chegue também para eles. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa aula, o menino herói. Fiquem com Deus e até a próxima semana com um herói ou uma heroína da Bíblia Sagrada, tá bom?